Passotti Pedro, que já está conosco. Peri, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer receber você por aqui. Bom dia, Carla, também é um prazer da gente estar com vocês, você sabe que eu sou fã do canal e gosto muito do trabalho de vocês, sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Que bom, muito obrigada, a gente também adora o seu trabalho e as suas análises. Peri, o que você está entendendo desse momento? É ainda uma verdadeira montanha-russa para as cotações do algodão na Bolsa de Nova York? Carla, olha só, a gente teve uma coisa muito legal esse mês que a gente não fazia há 2 anos. Né? Você sabe que a Revolução Industrial começa no algodão e toda vez que você fala em algodão são instituições muito tradicionais. Existe um jantar anual do algodão, que existe em outras cadeias também. O do algodão já aconteceu 82 vezes, né? Então é um jantar super antigo e ele até a vez 72 ele era em Liverpool, depois ele passou a ser o ano todo, esse ano foi em Las Vegas, e fazia 2 anos que a cadeia não se encontrava, né? Mundialmente se encontrou depois de 2 anos, várias homenagens, foi muito legal. Mas o interessante disso aí é que a gente pôde conversar com fábricas, né, indústrias têxteis do mundo todo. Então ali você tem os maiores consumidores, todos no mesmo hotel. Então a gente conversou com donos de indústrias da Índia, da China, do Paquistão, da Turquia, do Vietnã, de Taiwan, né, dos principais países consumidores, que é quem compra o algodão do produtor no fim do dia, né? E ali a gente pode perceber uma coisa muito interessante. Eu estou comparando a recessão desse momento como era o Covid no começo de 21. Então, tinha gente que acreditava, tinha gente que não acreditava. Quem não acreditava te trazia evidências, quem acreditava trazia também. Então, aquela discussão. E a recessão está exatamente nesse momento. Mas quando você conversa com essas pessoas, suas dúvidas terminam, porque quem está bem está rodando com 80% da capacidade, quem está mal está rodando com 50% da capacidade. Então, o pessoal do Vietnã que vendia para a China parou de comprar já há 6 meses, 100% dos fios deles. Os estoques aumentaram, eles estão tendo que vender para onde eles podem. O mercado da América Latina, tirando o Brasil, né, que é um dos poucos mercados do mundo que continua com um PIB bom, crescimento acontecendo, esse mercado está absolutamente inundado por tecidos e estoques desses países, e você vê que existe uma depressão séria no consumo do algodão, do ponto de vista mundial. Essa depressão não está refletida ainda no USDA. O USDA, quando você compara essa safra com a última, ele diminuiu só 2% o consumo da safra passada para essa. Então, nós analistas acreditamos que esse número deve chegar a 10%. Então, para o médio prazo, não tem muito o que fazer, viu, Carla? A situação é complicada, a gente continua com a recessão batendo no algodão, e no algodão a gente sabe que bate mais forte do que em alimento, né? São produtos que você pode... E num cenário como esse, Peri, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, mas a perspectiva de uma recuperação, de uma retomada, ela também acaba ficando um pouco mais distante e ela até, eu diria que demora para aparecer no horizonte novamente, não? Então, quando você olha o algodão, uma parte do algodão é plantado e colhido no hemisfério norte. O hemisfério norte está acabando de colher agora, a Índia é o último país a colher, e volta a plantar em março, abril, só em abril. Então, daqui até abril, a gente não tem nenhuma grande quebra de safra, redução de área, nada que possa fazer o algodão subir. O que a gente tem no curto prazo, isso vai continuar por algum tempo, nós temos 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo que acontecem uma vez a cada geração, que nesse momento estão acontecendo juntas. Nós temos uma invasão de um país europeu por outro país, não acontecia talvez desde 1935, nós temos uma pandemia que não acontecia desde 1920, se pegar a influenza, e nós temos uma inflação de 2 dígitos no mundo desenvolvido que não acontecia há 42 anos. Então, essas 3 coisas, inflação no mundo desenvolvido, inflação nos Estados Unidos e Europa, aconteceu em 1980, quem tinha 30 anos lá tem 70 agora. A gente tem uma geração que não viu isso acontecer. Então, essas 3 coisas acontecem muito de vez em quando, estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso traz muita volatilidade para o mercado. Então, você tem uma notícia que talvez a China diminua as restrições de Covid. Pum, o algodão sobe 10%. Então, essas subidas, essas porras podem acontecer em virtude dessas 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, trazendo volatilidade no curto prazo. Mas o que a gente tem dito para os produtores é que essas subidas têm que ser aproveitadas. Elas não podem ser confundidas com, opa, passou a recessão, agora não tem mais problema, o algodão vai voltar para 1,40. Não,
subiu um pouquinho, melhorou, está dentro da tua margem, continua defensivo, continua numa situação de médio prazo recessiva, fixa, faz o que tem que fazer e continua defendendo o teu patrimônio, porque não é o ano para acertar na orelha da mosca. Se acertar no pé da mosca, já está ótimo. Já está excelente. Peri, antes da gente falar um pouquinho mais sobre essas estratégias, os preços na Bolsa de Nova York, eles já testaram o fundo do poço, ou eles encontraram o fundo do poço e estão ali tentando tomar a água que está ali no finalzinho para, pelo menos, se manter? A gente está falando de alguns, ou pelo menos os 80 centavos de dólar por libra-peso tentando ser segurados. Isso tem força para continuar? E o quanto isso está próximo do break-even, tanto do produtor brasileiro quanto do produtor de outras origens importantes? No caso do Brasil, a gente acabou de passar por uma safra muito ruim do ponto de vista de produtividade. Então, quando a gente tenta analisar break-even de produtor brasileiro, a gente tem que olhar se a gente vai considerar o histórico de produtividade ou a safra passada. Se a gente olhar o histórico de produtividade, isso daí está muito próximo. E eu não diria 80, mas os 72, 75, ele se mostrou no ano de 2023 um suporte importante. O mercado bateu ali e voltou. E a razão é exatamente essa que você, com a sua experiência, identificou. Ele está perto do break-even, está perto do custo de produção, chega ali, desce um pouco abaixo de 80, o produtor para de vender. Agora, o que a nossa experiência nos diz? Esse é um suporte importante, mas o mercado, os fundos, não costumam respeitar custo de produção. É verdade. Ele olha, ele para um pouquinho e ele olha para os dois lados, mas se não está vindo ninguém, ele atravessa. Então, de novo, é importante, vai segurar, vai ser difícil de quebrar, mas de longe dizer aqui que é impossível e não pode chegar a 65, 60. Isso pode acontecer se a recessão piorar como a gente acredita que possa piorar. Peri, como é que essas questões todas dos protestos na China e talvez essa situação aí sem precedentes que a gente está registrando nesse momento vão pesar? O mercado já entendeu e já precificou tudo aquilo que podia em torno dessa questão do que está acontecendo nesse momento na China, ou ainda tem espaço para que o mercado sinta a pressão dessas notícias que chegam de lá? A gente acredita que já está precificado para... Então, assim, do ponto de vista de consumo, ainda pode piorar muito, cara, sendo sincero contigo. O que o nosso pessoal de lá disse é que eles acreditavam que isso seria reprimido. A China é muito boa em reprimir esse tipo de manifestação e eles deveriam fazer isso no curto prazo. Agora, tem duas coisas que podem acontecer, uma é mais provável e a outra menos provável. Quem falou isso pra gente? Eu gosto muito de ouvir o pessoal de Taiwan quando chega nessa hora, principalmente a geração mais nova, porque eu acho que eles falam com uma isenção maior. Quando você fala com a indústria da China mesmo, eu sempre sinto que eles estão olhando por cima do ombro, sabe? Na hora de te comentar alguma coisa do governo. Sim. 100% sincero, assim. Parece aquela coisa de Guerra Fria, sabe? Ele fala assim, mas será que eu vou falar? Eu não conheço esse cara. Vai que esse cara conta para alguém e alguém conta para o governo. Então, mas Taiwan não. Taiwan realmente eu sinto que é mais tranquilo. Então, o que o nosso pessoal de Taiwan disse a respeito disso? Eles falaram, olha, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que isso escalone para o que aconteceu na Praça da Paz Celestial, né? Esse grito que vem sido segurado aí durante a pandemia, ele estoure agora, e aí o governo vai ter que reprimir isso de uma maneira mais contundente, ou isso vai morrer no ninho, vai parar por aí, eles vão... Agora, o que eles não acreditam é que vai haver um relaxamento das regras da contenção. Tá? Então, esse isolamento deve continuar, e quanto pior os protestos, menor a possibilidade de aliviar essas restrições no curto prazo. Tá? Então, isso está num nível normal, ele já pega a indústria da China com dificuldades. Se a gente estivesse com a indústria funcionando a 100%, eu diria, poxa, agora tem um caminho muito grande para cair. Mas não, ele já pega essa indústria com dificuldades, funcionando a 80%, 70%, e ele vai tentar manter esses protestos dentro da normalidade. Se continuar assim, vai continuar ruim, não me entenda, tá? Que vai melhorar, vai continuar ruim. Agora,
Se escalonar para o que escalonou na Praça da Paz Celestial, aí sim você pode ter uma redução ainda maior. As chances disso acontecer são pequenas. Nosso pessoal em Taiwan acredita que o governo chinês ele é muito bom em reprimir esse tipo de protesto e não vai deixar de ser agora. Então, existe... Se piorar, piora. Tá? Se chegar naquilo que aconteceu naqueles protestos, existe, dá para cavar mais para baixo, mas não é isso que o nosso pessoal de Taiwan acredita. O nosso pessoal, nesse momento, acredita que isso vai ser reprimido de uma maneira pacífica ou de uma maneira que não afete a economia mais que já está afetando. Mas já está ruim, tá, cara? Hoje, sem esse problema, a gente não precisa de mais esse problema. Se tiver esse problema, piora, mas já está ruim nesse momento. E o que me preocupa é que esse ruim de China e do resto do mundo consumidor ainda não está refletido no USDA. Então, olhando os traders olham o USDA e falam, quanto está aqui? Caiu 2% o consumo? Ah, não, caiu pelo menos 10%. Toca para frente. Mas os fundos não. Então, me preocupa essas prováveis próximas atualizações do USDA derrubando o consumo e como isso pode afetar os fundos e o mercado como um todo. Por isso que eu continuo muito cauteloso com relação ao mercado de algodão e eu acho que o produtor deve estar cauteloso junto comigo. Aí eu queria chegar nesse ponto contigo, Peri. O que a gente tem... que momento é esse para o mercado brasileiro do algodão? Para o produtor, claro, e naturalmente para as indústrias que estão olhando para toda essa volatilidade, para essa volatilidade no câmbio também. Que momento é esse para o nosso mercado aqui internamente falando? Legal. Para as indústrias, né, que são metade dos nossos clientes, o que a gente entende e tem recomendado? Para 2023, as proteções de $1 estão relativamente baratas. Então, o que os nossos clientes têm feito é segurado esse patamar de $1, e aí tem várias maneiras de fazer isso, uma mais barata, uma mais cara, uma com limite, outra sem limite, mas ele tenta segurar nesse $1 para poder ter uma perspectiva de gerenciamento de risco melhor durante esse próximo ano de 2023. Então, se ele consegue colocar essas proteções, essas travas, a situação fica melhor em um ano. Do ponto de vista de indústria, foi bom 2022, e 2023, macroeconomicamente, o Brasil não deve sofrer o que está sofrendo os mercados lá fora. Tá? Desde que o câmbio se mantenha acima de R$5, a gente não deve ver uma invasão de produtos da Ásia, como está acontecendo em outros países da América Latina. Então, a indústria brasileira hoje, ela está numa situação ok. Os auxílios emergenciais que estão acontecendo, eles só aumentaram no Brasil, no resto do mundo, todo mundo está preocupado com inflação, não existe a menor margem para você injetar dinheiro na economia. No Brasil, ele tem acontecido, macroeconomicamente a gente vai discutir o que acontece depois, mas para a indústria tem sido muito bom, tem segurado o consumo da indústria. As indústrias puderam retomar em 2022, né, nesse ano que se passou, o seu processo contínuo de atualização de maquinário. Então, indústrias fazendo os investimentos que precisavam para continuar competitivas. Então, a indústria, nesse momento, está ok. Ela entendeu que aqueles 18 anos que a gente teve entre 2012 e 2020 acabaram, foram anos de baixa volatilidade, 60 centavos era barato, 85 era caro, pronto, 25 centavos de range aí, de intervalo. Sim. Ela navegou isso de uma maneira tranquila. Isso acabou, isso ficou para trás, ela tem que se preparar para a volatilidade e tem que tomar cuidado. Mas uma vez que elas consigam navegar essa volatilidade, a gente está aqui para isso, do ponto de vista de consumo, o mercado tem rodado, tem sido bom para elas e não tem entrado uma concorrência predatória de produtos da Ásia. O nosso câmbio tem conseguido segurar isso. Então, para a indústria, a situação não está tão ruim e ela está conseguindo navegar essa volatilidade alta. Certo. Peri, como é que o produtor tem passado por isso? Ele vem garantindo, porque desde o começo do ano a gente tem trazido essas informações e essa necessidade do produtor de reduzir sua exposição ao risco. Você chamou atenção lá há alguns meses
sobre o contrato dezembro de 2023, que estava muito conectado aos custos de produção do produtor brasileiro de algodão. Faça suas travas, entenda que o mercado tem uma seta brilhante, né, para baixo do lado dele, mostrando a tendência do mercado muito claramente. Faça suas proteções. Isso aconteceu e continua acontecendo? 23 está muito, muito interessante. Nós temos clientes que venderam 100% do que podem vender, não podem vender mais um fardo de algodão, e de tudo que eles venderam 70% da produção, né, que a gente disse, do que você vende com responsabilidade antes da colheita. Então, desses 70%, metade aí eles conseguiram pegar aqueles preços interessantes antes das quedas de julho, né? Se você olhar, puxar as nossas conversas aí, desde abril a gente vem dizendo exatamente isso que você está dizendo. Então, os que acreditaram, os que estavam bem informados, realmente conseguiram travar parte da sua posição. Mas isso é metade dos nossos clientes. A outra metade, nós temos clientes que estão absolutamente abertos, 100%. Não venderam nada de 23 ainda e não conseguiram travar nada naqueles patamares mais altos. Esses agora estão conversando com a gente dizendo, Peri, está abaixo do meu custo de produção, está quase igual, o que eu faço? Como é que eu me viro? Então, para esses produtores que não travaram, ou que travaram muito pouco, o que a gente tem recomendado são ou ele trava e compra uma participação de alta, né? E aí, se subir, ele participa, nem que seja de uma parte dessa subida, porque a volatilidade continua, mas mais importante que isso, ele pode comprar uma proteção de baixa e deixar o seu contrato em aberto. O que ele não pode fazer nesse momento, esses produtores que não venderam nada, é nada. A gente tem dito para eles não virarem um nada vendido, porque fazer nada não é uma escolha nesse momento. Então, quem não fez nada tem que fazer alguma coisa, e a gente tem recomendado que eles virem um ano com pelo menos 30% vendido. Vamos discutir se é 25%, se é 40%, mas quem não fez nada não pode continuar não fazendo nada, cara, está muito perigoso para ficar olhando o mercado. E eu imagino que isso vai gerar um índice de comercialização que vai se mostrar abaixo do registrado em anos anteriores, portanto. Já estamos abaixo do que foi 22, já estamos abaixo do que foi 21. Na média, a gente está perto de 50%, mas é o que eu falei para você. Nos outros anos, esses números andavam juntos, então a gente chegava hoje em 50%, você tinha produtores com 45%, outros com 55%, mas estava todo mundo ali. Esse ano foi um ano muito diferente, foi um ano muito, muito dísparo. Então, para os que venderam lá atrás, parabéns, ok, os que fixaram, mas eu diria que existe uma maioria até que realmente não vendeu e não conseguiu pegar aquilo. Então, nesse momento, se você não vendeu e viu os preços caírem, diz, poxa, mas não tem pressa para fazer mau negócio, vou esperar mais um pouco. Eu acho que 80, 85 é um patamar para começar a fazer conta e fixar uma parte da sua produção. Eu estou preocupado com o que pode vir aí pela frente. Não em termos de bases, eu acredito que o base brasileiro se mantém. É um ano que teve os principais países que produzem algodão colhido à máquina, Brasil, Estados Unidos e Austrália, os três tiveram problema de produção, de produtividade. Os Estados Unidos, uma tragédia, a Austrália, uma coisa muito ruim, muita dificuldade também, e o Brasil com uma produtividade ruim. Então, é um ano que o basis deve melhorar. Não fosse uma recessão mundial, cara, a gente estaria olhando preços espetaculares de algodão, $20, $40, $50, que realmente enxugou a oferta, tá? O problema é que a gente está com uma corrida, a gente já teve a oferta, ela já chegou na sua velocidade máxima, ela não vai passar daqui, enquanto o consumo ainda tem, a queda do consumo tem muito para ser refletido nas estatísticas, tá? Então, essa corrida agora a gente tem medo do consumo ganhar. E contra essa equação não tem muito o que fazer, né, Peri? Você tem que se defender. Eu acho, o que eu tenho dito para os meus clientes é que eu nunca vi, não me lembro de ter visto, talvez 2011, mas aí ninguém tinha bola de cristal, ninguém viu chegar 2011. Quando viu já tinha acontecido. Agora a gente está vendo chegar, então eu não me lembro de um outro momento na minha carreira de algodão em que as opções fizeram tanto sentido, em que as opções se pagaram tanto. Então, conversa com a tua trading, conversa com a gente, liga para a gente e busca fazer alguma coisa de opções. É um momento em que vale a pena, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ao invés de fixar 93 fixo e aí acabou, você fixa 90, mas se o mercado explodir, você explode junto, entendeu?
E ao invés de fixar, puxa, 85, fixa 81, mas você não cai mais para baixo de 81, daqui para frente você só sobe. Então, acho que é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter agora. Abre um pouquinho mão dessa fixação para poder surfar essa volatilidade. Essa volatilidade ela é muito ruim, a gente tem medo, mas ela também traz muitas oportunidades de fixar preços melhores. O que você tem que parar de fazer é tentar acertar. Ninguém acerta, faz opções. E aquilo, né, Peri, o conceito claro, mas mais simples do mercado de opções mercado subiu, você acompanha, mercado caiu, você está protegido da baixa, você tem aquele alvo garantido. Ah, Carla, mas isso tem um custo. Não é um custo, meu amigo, isso é um investimento, né? É como fazer um seguro de carro, é como ter um convênio médico, é você pagar para estar seguro. Então, claro, é preciso estratégia e estrutura para fazer uma operação como essa, mas pelo menos uma parte da sua safra ou uma parte da tua geração de renda está garantida, né, Peri? E é um momento que você precisa disso. Tem um ditado no mercado que a gente fala que você não tenta segurar as facas que estão caindo. Você vai machucar com a mão. Então, faca que está caindo, você não segura. E é exatamente esse raciocínio que a gente está conversando. Então, a gente está dizendo para o produtor assim, olha, você tem 4 pulverizadores, você vai comprar um pulverizador a mais, tá? Talvez você não precisasse, mas de repente aquela pulverização que você tinha 6 dias para fazer, agora você vai ter que fazer em 3, você quer ter um pulverizador a mais na tua garagem. Então, é um investimento que você faz e que te permite... O que a gente tem visto na prática é que a vantagem não é nem você ter um mínimo, é você não fixar no desespero, sabe, Carla? Quando você tem ali um mínimo que esteja abaixo do mercado, o mercado dá aquela despencada 3, 4 dias, você começa a ouvir notícia de todo lado de que o mundo está acabando, mas você não sai correndo e fixa no desespero. Tem um ditado no mercado que diz que o consumidor fixa quando o mercado está subindo e o produtor quando está caindo. Então você fixa pelo medo mais do que pela ambição. Né? Então, quando você tem um colchão ali, vai caindo, você fala... Meu Deus, caiu, devia ter fixado, mas quer saber? Tem um colchão ali, agora também não vou fixar, deixa. Ah, mas vai acabar o mundo, deixa. Aquilo ali não passa, pronto, tô tranquilo, vai. Já foi, quando subir de novo eu vejo o que eu faço. E volta. O que você não pode é se desesperar, mas você vê o mercado cair, limite de baixa 3 dias seguidos, como a gente viu 4, 5 vezes nesse ano que passou, existe uma tendência de você desesperar. Pô, o patrimônio da tua família, são milhões de investimentos, não é? Exato. Não é brincadeira o que a gente trabalha aqui, né? Então, existe uma tendência do produtor falar, Peri, tô com medo, o que eu faço? E aí, no desespero, às vezes, até sem falar com a gente, ele acaba fazendo e fixando. E são momentos, às vezes, cara, que nem a gente pode assinar embaixo que vai voltar. Então, quando você compra o guarda-chuva, né, quando tá sol, ele é mais barato, né, depois que chove o guarda-chuva fica caro, mas no momento agora, por exemplo, com os preços aí em 85, 80, 90, se você compra que seja a 70, 72, 75, se o mercado cai, você não sai correndo, entendeu? Você fala, não, menos 75 não está, quanto que está agora? 78, agora não fixo. Não. Tem um piso ali a 74, deixa isso aí, quando subir eu vejo o que eu faço. Olha, Peri, muito obrigada pelas informações, principalmente pelas orientações agora nessa parte final da nossa conversa. Você que está nos acompanhando, está nos assistindo, o Peri falou aqui da carreira dele no mercado de algodão, é extensa, o Peri é um profundo conhecedor, tá te dando aqui umas dicas de ouro, então já entre em contato com a Stonex ou com a sua, né, com os seus profissionais de confiança, mas faça isso. Pelo menos busque entender. O Peri e todo o time da Stonex está pronto para atender você e ajudar a proteger a tua renda aí na cultura do algodão e de outras tantas. Não é isso, Peri? Muito obrigada, meu amigo, por estar conosco mais uma vez com análises sempre irretocáveis. Obrigada. Cara, quem agradece sou eu e é exatamente o que você disse. É uma decisão muito importante para tomar sozinho. Compartilha o peso dessa decisão e a gente vai ter certeza que vai fazer o melhor. Cara, sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisar é só ligar que a gente vem correndo. Abraço forte, bom trabalho. Obrigada para você também. Boa quarta-feira, bons negócios, Peri. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o cara é um mestre quando o assunto é mercado de algodão. Peri Passotti Pedro traz qual é o grande diferencial das análises do Peri, né? Ele amarra todos os pontos e traz isso para o produtor brasileiro. Então, em suma, o que diz Peri?
temos menor consumo e ainda podemos ter uma piora nesse cenário, ou seja, o mercado ainda pode refletir um consumo menor ainda, a oferta já alcançou o seu máximo potencial, dali ela não sai, o mercado já conhece o potencial da oferta, sabe que também não foi aquela oferta, mas como o consumo caiu demais, a equação é essa e o mercado vai sentir. Por isso essa volatilidade tão intensa. Agora, o que o produtor pode fazer, né? Primeira coisa, vai saber quanto é que custa o mercado de opções do algodão. Ah, custa tanto. Coloca isso na tua gestão. Você precisa colocar isso na tua gestão, tá? Por quê? Porque é um mercado delicado, porque é um mercado que sofre com as intempéries climáticas de forma muito agressiva, então você precisa ter isso na tua conta. Se o mercado explodir, você vai acompanhar, vai subir e você não precisa exercer as suas opções. Caiu, exerce essa opção, garante aquele alvo que você colocou, vai ter o descontinho claro da opção, não existe almoço de graça, meus amigos. Tudo tem um custo, mas você precisa entender a diferença entre gasto e investimento. Como isso vai te dar um retorno e te trazer uma segurança, é um investimento, certo? Então, busque o time da StoneX ou seus profissionais de confiança, porque o Peri falou, é uma decisão muito difícil para ser tomada sozinha, sozinho, enfim, não importa. Então, o importante é que você busque a educação financeira e busque esses profissionais para te ajudar nessa tomada de decisões, tá certo? O mercado de algodão está num momento bastante delicado e é preciso você reduzir a tua exposição ao risco.